Olá, pessoal do terceiro semestre. Vamos falar sobre lei dos senos. Dar continuidade ao conteúdo de trigonometria, utilizando as ferramentas que você já aprendeu sobre trigonometria, vamos aplicar na geometria. Isso mesmo. Para isso, nós vamos conhecer essa fórmula que nós chamamos de lei dos senos. Para que serve essa fórmula? Essa fórmula serve para você determinar o valor de um lado de um triângulo. Então, olha só, eu tenho aqui um triângulo ABC, são os vértices do triângulo, e a gente sempre representa por uma letra maiúscula, né? Azão, Bzão, Czão. E os lados opostos aos ângulos, a esses vértices, nós representamos por uma letra minúscula. Então, oposto ao Azão, eu tenho o lado Azinho, oposto ao Bzão, eu tenho o lado Bzinho, e oposto ao ângulo Czão, eu tenho o Czinho. O que diz a lei dos senos? Ela diz isso aqui, ó. O lado A, ela está para o seno do seu ângulo oposto, ou seja, o seno de A. O lado A está para o seno do seu ângulo oposto, o seno de A. O lado B está para o seno do ângulo B, assim como o lado C está para o seno do ângulo C. Essa relação nós utilizamos quando eu tenho um triângulo qualquer, ok? Agora, se esse triângulo está dentro de uma circunferência, e aí nós dizemos que o triângulo está inscrito na circunferência, e quando eu digo inscrito, é quando ele está dentro. Essa mesma figura eu posso ler assim, ó. A circunferência está circunscrita ao triângulo, ou seja, a palavra circunscrita quer dizer que está fora do triângulo, ok? Então, são duas palavras inscrita e circunscrita que, dependendo da leitura da figura, né, diz a mesma coisa. O triângulo está inscrito na circunferência ou a circunferência está circunscrita ao triângulo. Tá, mas o que nós temos a ver com a lei dos senos nesse sentido? Esse triângulo dentro de uma circunferência, nós podemos relacionar com o raio dessa circunferência que está circunscrita. E aí nós dizemos que as relações, o lado A, que está para o seno do ângulo oposto, o lado B, que está para o seno do ângulo oposto, o lado C, que está para o seno do ângulo oposto, é igual a 2 vezes o raio. Esse raio aqui é o raio da circunferência circunscrita. E você bem sabe que 2 vezes o raio é o diâmetro, né? Então, toda essa relação é igual ao diâmetro da circunferência. Tudo isso aqui é a nossa lei dos senos. Vamos ver a aplicação dessa fórmula aqui no nosso primeiro exemplo. Olha só. No exemplo 1, eu tenho um triângulo com os ângulos 45 e 30. Perceba que eu não identifiquei aí o ângulo A, ângulo B, ângulo C, e nem precisa. Sabe por quê? Porque a relação, você tem que verificar o lado que é oposto ao seno do seu ângulo, né? Então, se eu tenho aqui o lado X que eu quero determinar, então eu digo que X está para o seno do seu ângulo oposto, que no caso aqui é 30 graus. Igual a, o meu lado 8 está para o seno do ângulo oposto, ou seja, seno de 45 graus. Pronto. Perceba que eu não precisei utilizar as 3 frações. Não, eu utilizo só 2 e com essa igualdade entre 2 frações eu resolvo. Vamos supor que ele não te deu esse ângulo de 45. Vamos supor que ele te deu esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo 105. 105 graus. Ele te deu 30 e o 105. Mas você precisa desse ângulo aqui, ó, onde está o meu dedo, porque é o ângulo que é oposto ao lado 8, não é verdade? Então você vai utilizar aquela famosa propriedade dos ângulos internos de um triângulo, que é a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. Se você somar 105 com 30, dá 135. Para 180, falta quantos? 45. Pronto. Você determinou esse ângulo e agora sim você aplica a lei dos senos. 8 está para o seno de 45 e x está para o seno de 30. Ok? Então pode ter essas pegadinhas nos exercícios. Fiquem espertos. Lembrem desta propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, que é sempre igual a 180. Vamos voltar à resolução aqui, ó.
Então eu tenho x está para o seno de 30, e para isso você tem que lembrar desta tabelinha, a famosa tabelinha do seno ou do cosseno, mas nesse caso, como é a lei dos senos, você só vai usar o seno. Então, o seno de 30 é meio, não é? Então eu vou substituir aqui, ó, x está para meio, igual a 8 está para o seno de 45. Quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, 8 está para raiz de 2 sobre 2. Olha que bacana, cara. Perceba que nessa igualdade entre duas frações já te deu um trimelique aí, porque você viu uma fração em outra fração, não é verdade? Numa divisão de frações, você tem todo aquele esquema de conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas eu vou facilitar para você. Não precisa você fazer isso. Sabe por quê? Porque olha só, quando você tem, independente da relação, independente de qual ângulo seja A e B, sendo esses ângulos aqui, os ângulos notáveis, que é o que mais vai aparecer para você, você sempre vai ter essa resposta aqui, né? Ó, meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Qual o denominador em comum entre todos eles? Ó, todos eles não estão sobre 2? Então aqui sempre vai aparecer alguma coisa sobre 2. Aqui também. O fato de ser alguma coisa sobre 2, eu posso fazer essa simplificação. Olha só, eu posso torar aqui e aqui. Pronto, sumiu esse denominador 2. Ficou só x sobre 1 igual a 8 sobre raiz de 2. Facilita muito isso para você, né? Não vou dizer que sempre vai acontecer isso, porque pode aparecer alguns ângulos que não dê meio, raiz de 2 sobre 2 ou raiz de 3 sobre 2. Mas a maioria das vezes são esses ângulos notáveis, né? Então você pode fazer essa simplificação. Agora sim, vamos para a nossa multiplicação cruzada. Então vai ficar x vezes raiz de 2 dá raiz de 2x igual a 8 vezes 1 dá 8. Estou isolando o x, o raiz de 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a 8 sobre raiz de 2. Xiii, Marquinho, nós temos raiz no denominador. Então, o que nós temos que fazer? Racionalizar o denominador, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Alas, que moagem. Mas é assim que tem que ser. 8 vezes raiz de 2, 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4, que é igual a 2. Ou raiz de 2 ao quadrado, que simplificando ao quadrado com o índice 2, vai sobrar o 2. Opa, dá para simplificar mais ainda. 8 dividido por 2 dá 4. Então, o valor de x é 4 raiz de 2. Ok? Muito fácil, fácil, mole, mole, melzinho na chupeta. Vamos para o exemplo 2. Ó. Agora vamos ver quando esse triângulo ele está inscrito na circunferência, ou seja, ele está dentro. Não, eu quero falar diferente. A circunferência está circunscrita ao triângulo, ou seja, ela está fora do triângulo. São as duas formas de se ler a figura. Muito bem. Qual que é a relação? Professor, eu não tenho os três lados aqui para poder utilizar a fórmula com as três frações. Você não precisa, não precisa. Você tendo apenas uma fração para poder igualar ao diâmetro, ou seja, igualar ao duas vezes o raio, já funciona. Então, olha só, eu tenho aqui o lado 12, que é oposto ao ângulo 30. Sei lá se é o ângulo A, B e C, isso pouco me importa. Mas o interessante é que eu tenho o lado que é oposto ao ângulo. Então, eu posso utilizar a lei dos senos, dizendo que 12 está para o seno de 30 graus. Igual a quem? Igual a 2 vezes o raio. 2 vezes, quem que é meu raio aqui? O 3x. O 3x é o meu raio. Então, 2 vezes o 3x. A minha intenção é descobrir o valor de x. Muito bem. Quanto que é o seno de 30? O seno de 30, buscando lá na minha tabelinha, seno de 30 é meio. Então, 12 sobre 1 sobre 2 igual a 2 vezes o 3x. Eu não vou multiplicar, dizer que é 6x, você até pode, mas não vou fazer para te mostrar uma coisa. Olha só, essa fração aqui, toda, já que está dividindo 12, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa fração aqui e passar multiplicando do outro lado da igualdade. Então vai ficar assim, ó, que 12 igual a 1 sobre 2 vezes esse 2 vezes o 3x. Já percebeu onde eu quero chegar?
Olha só, esse 2 que é da fórmula vai multiplicar uma fração que eu disse para você que sempre vai ter o denominador 2. Isso facilita muito nossa vida, porque aí sempre vai ser simplificado esse 2 com esse 2. Ficando então 12 igual a 3x. Então deixa eu repetir isso para você. Quando você tem uma relação com uma circunferência, esse seno aqui, ó, sempre vai lhe aparecer uma fração com denominador 2. E ao passar multiplicando esse 2r, o denominador 2 deste seno sempre vai simplificar com esse 2 do meu diâmetro, ok? Muito bem. Então, olha só. Vamos voltar aqui e isolar o x. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. Tá aqui. Então, esse é o valor do x, que é um dos valores aí que compõe o lado, né? Ou melhor, o raio dessa circunferência, né? No caso, o raio seria quanto? 3 vezes o 4. Então, o raio seria 12 também. Ok? Bom, é isso daí. Pega os exercícios, agora com calma. Tenha aplicações, então você tem que interpretar algumas situações. É só essa forma da lei dos senos, faça com calma, faça com carinho. Não tropece na matemática básica. Cuidado quando tem raiz no denominador, procure racionalizar, ok? Então, estou à disposição para quaisquer dúvidas. De preferência, das 8 da manhã até as 10 da noite. Não me vem mandar mensagem na madrugada não, que eu tô dormindo, é o sono da minha beleza. Beijo pra vocês, fique com Deus e em pé.